Boa noite, pessoal. Como estamos? Chegamos mais uma edição, mais uma sprint Agile in the Jungle 2021. Todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aqui no nosso evento oficial Regional Scrum Gathering, apoiado pela Scrum Alliance, um evento oficial e que a gente começa a partir de agora. Compartilhar com vocês o nosso propósito. Está aparecendo aí na telinha, todo mundo. Por favor, produção, um feedback se está aparecendo na telinha. Muito bem. Então, falar um pouquinho sobre o nosso propósito, incentivar e disseminar a cultura e práticas ágeis na região norte. É um propósito que vem acompanhando ao longo da gente nesse tempo. A ideia é a gente, quem é a gente, quem é que está aqui fazendo esse evento, é a galera da Agile Manaus, uma comunidade linda, que tem encontros que a gente compartilha informações, aprende um com o outro, exatamente para a gente cada vez mais praticar e conhecer a agilidade. Caso queiram entrar na nossa comunidade, aqui está o nosso link, nosso QR Code do evento. E, seguindo aqui, o que a gente vai ter essa noite, qual é a grande informação que a gente vai ter hoje? A gente está na nossa segunda sprint 2, segunda sprint de 5 dias muito legais, de muita troca, muito conhecimento. Teremos no total 14 palestras nesses 5 dias, 5 momentos para network e muito conteúdo, 8 horas de conteúdo. A nossa agenda, fiquem atentos, a nossa agenda é baseada em Brasília, ok? A gente cresceu com esse evento e como viramos um evento nacional, acreditamos que o horário de Brasília é importante para que todos estejam conectados com o evento de Manaus. Começamos às 18 horas em ponto, fazemos essa pequena abertura, algumas instruções. Vamos ter a palestra do Lucas, falando um pouco sobre maximizando o valor e como atender a necessidade do seu cliente. Um breve momento de networking, onde a gente vai ter perguntas e respostas sobre o tema da palestra, dentro de uma ferramenta muito legal que logo vou apresentar para vocês. O intervalo, para a gente se hidratar, renovar, e naquele pipi break. Depois seguimos com o Leandro, falando lead time pela metade, sem trabalhar o dobro do tempo. Estou curiosa com essa palestra, hein, Leandro? Networking também para compartilhar, entender, e 1 hora dedicada para open space, dúvidas, compartilhar, trocar boas ideias, boas histórias, e encerramento para a gente saber o que vai ter mais aí na nossa terceira sprint. Seguindo em frente, escolha um ambiente confortável, ventilado para assistir o evento. Aproveite esse momento e peça aquele lanchinho, aquela comidinha gostosa para não perder nenhum conteúdo. E aproveita esse conteúdo maravilhoso para compartilhar com a hashtag galera, aí TJ2021. Marca a gente que a gente promete repostar vocês. Quero ver todo mundo aqui, e aproveite para compartilhar no chat aqui do Even o seu LinkedIn, conheça um outro, compartilhe, conheça-nos. Então, a gente vai ficar muito feliz com essa troca. Mantenha o foco se possível, avise as pessoas ali que irá entrar numa reunião e precisa de um tempo sem interrupções, se possível. Se não for, chama também para participar do evento, vai ser bastante legal.
Deixe o celular, os aplicativos de mensagem no silencioso para se manter presente nesse momento, nessa troca, nesse conhecimento aqui. Colaboração é tudo, pessoal, então colaborem, compartilhem, façam suas perguntas, a gente tem uma ok, obrigada, pessoal. Compartilhem a sua compartilhem, as suas perguntas. Eu escutei alguma coisa no meu ponto, por isso que eu vim aqui. Compartilhe suas perguntas na nossa ferramenta aqui no Even, com 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 rela com as suas perguntas, elas serão votadas aqui, então votem, se você estiver interessado nessa pergunta que ela seja respondida, pode votar. Perguntas mais votadas serão as primeiras a serem discutidas e compartilhadas aqui conosco. E vai ter esse momento especial, tão aguardado, que é a nossa troca, que essa vai ser nossa principal proposta de valor dentro do evento, conhecer um pouco como é que vai ser essa troca, essa interação entre a gente. Já tem gente lá, quem quiser acessar, acessa ali, bit.ly, aí TJ21-Open, para conhecer já pessoas, interagir, se comunicar, gerar novas conexões e ter muita troca. Estou vendo tudo isso é ao vivo aqui, já tem um grupinho lá, online, compartilhando ali, tem o Sérgio Portela, Sou um Robô, já até está aparecendo, a gente tem um robô aqui, acompanhando, conhecendo. Teremos 1 hora de network, tanto com os palestrantes como os congressistas, participem, interajam com a gente. Ah, e teremos boas histórias para contar desse evento depois. Esse que é o bom do evento, dos eventos, contar boas histórias. Com relação a essa ferramenta, a gente tem algumas dicas, tá? Alguns cuidados. Quando você for acessá-la, deixa já a câmera e o áudio desligado. Somente quando você começar a conversar com alguém, interagir, se mover ali, aí você liga o microfone e o microfone e o a câmera, ok? Seguindo aqui, feedback. Pessoal, a gente adora feedback, por favor, compartilhe o link aí do nosso mural, onde vocês podem compartilhar com a gente, nos dá o feedback. A gente trabalha na hora, da última vez tivemos um feedback bastante interessante, continuamos com ele aqui, que é compartilhar o LinkedIn dentro do chat, e mantivemos esse feedback aqui para a gente ter essa troca, esse network cada vez melhor, maior. Reforço que funcionou bem, nos façam enxergar a oportunidade de melhorar, melhoria contínua é o cerne da agilidade e vivemos disso também. Código de conduta, por favor, se tiver algum evento, algum evento, algum comentário ofensivo, seja relacionado ao gênero, identidade de gênero, expressão, idade, orientação sexual, deficiência, aparência física, tamanho corporal, cor de pele, etnia, religião, escolha de tecnologia ou intimidação deliberada, iremos utilizar nosso código de conduta, porque não acreditamos nesse tipo de preconceito, de falta de respeito. Então, esse evento é respeitoso, compartilha, agrega, e contamos com todos que possam aderir nisso também. Esse é um evento que a gente fala, é um evento gratuito, mas tem um modo coração aqui, total, que é a gente arrecadar doações para o nosso Musa. Tá aí o nosso QR Code, ele tá aqui embaixo, estou vendo ele aqui. Nosso QR Code para doações ao Musa, ele conta bastante para se manter, doe, participe, e aí após esse evento, depois desses cinco sprints, iremos fazer essa doação e iremos compartilhar essa doação dentro das nossas redes sociais. Patrocinadores, essa é uma grande novidade que temos aqui.
chega na nossa Sprint a 2, a FPR Tech como nossa patrocinadora. Muito obrigada, FPF Tech, assim como a Scrum Alliance, já está parceira aqui patrocinadora desde o nosso primeiro dia. Então, caso você queira ser patrocinador, patrocinadora, sinta-se convidado, só entrar em contato. Iremos compartilhar todas as nossas interações aqui com vocês. Muito obrigada, Scrum Alliance e FPF Tech. E seguindo aqui o nosso roteiro, vamos começar a palestra Maximizando o Valor e Atender a Necessidades com o Lucas. Deixa eu compartilhar um pouco quem é o Lucas. Lucas é um Agile Coach na Even e trainer de Lean Inception. Possui mais de 8 anos de experiência em agilidade, com diversos certificados de agilidade. Ele adora assistir um bom Netflix, atuou na área de teste, agilista, gestor, também em Manaus. Posso dizer que também trabalhamos juntos e hoje atua na transformação ágil digital em grandes empresas. Fundador da Culture Agile em Manaus, deu diversos treinamentos, ministrou diversos treinamentos e palestras, tanto projetos sociais como na sua experiência, e é cofundador também dessa comunidade Agile Manaus. Acredita que é possível melhorar a vida das pessoas através da organização, utilizando os 4 domínios da agilidade. Oi, Lucas. Olá, estão me ouvindo? Perfeitamente. Beleza. Seja bem-vindo. Eu vou parar de compartilhar aqui. E como é que tá essa vida em São Paulo? Só para quebrar um pouquinho o gelo aqui. Só para quebrar o gelo. Tá frio. Tá entrando o inverno, né? Já eu vou com agasalho aqui, já tudo certo. Sim, isso. Sim. Mas tá bem. Fora isso, tá tudo bem. Tá bom. Pode começar a compartilhar a tela. Beleza, vou compartilhar aqui, pessoal. Bora. Vamos lá. Estão vendo minha tela? A pergunta mais perguntada nessa época de pandemia que a gente está. Que lindo. Sim, vamos lá. Beleza, pessoal. Bom, sejam todos bem-vindos, tá? A minha palestra, esse momento aqui, tá? Ao título aqui, né? Maximizando o valor e como atender a necessidade do seu cliente, tá? A única dica que eu tenho a dar nesse momento é o seguinte, pessoal. Aonde tem a onça é onde mora o pulo do gato, tá? Então, fiquem espertos aí onde que vai aparecer a onça, que são grandes highlights. Obviamente, sinta-se à vontade de fazer perguntas aí no Q&A, no chat, né? A Jana já explicou bastante aí como é que vai funcionar essa questão de perguntas. Eu também vou participar do Open Space, se quiser perguntar lá, essa parte de networking. E é isso. Bom, vamos falar um pouquinho de quem é essa pessoa, né? A Jana já me apresentou, só para rapidamente aqui, acho que o mais importa é o conteúdo em si, né? Trabalhei na FPF Tech, né? Patrocinadora aí, eu trabalhei lá há 4 anos. Basicamente foi a empresa que me ensinou o que é agilidade, o que é trabalhar nesse meio. Depois eu fui para a Itriad, trabalhar também nessa parte de teste, mas também ali com agilidade, né? Quando eu, de fato, fui exerci o papel de SM em mais de um time, né? E ajudei a Itriad a fazer essa virada, né, do Dimmer aí, essa evolução, porque falava de transformação ágil, né? Hoje é algo maior do que isso, né? Transformação digital. Depois eu vou para o INDT, também nessa pegada de agilidade, trabalhando com testes, mas também ajudando os times ali nesses assuntos. Foi quando eu me tornei trainer de Leanception, né? E aí eu comecei a voar, né, para fora de Manaus. Foi quando recebi o convite da K21 para trabalhar lá, ser Agile Coach. Então foi quando eu vim para São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo, estou aqui, mas inclusive saudades de Manaus. Vamos ver se a vacina sai para eu ir logo. E hoje eu estou na Everest, né, no time, né, de consultoria, o COI de agilidade, né, atuando em grandes clientes, banking, clientes globais também,
como é que a gente consegue ajudar as organizações nesse movimento de transformação digital, né, através dos domínios da agilidade, tá? E é bacana, a Everest hoje a gente também não é só uma consultoria, né? Você chega lá e você vai trabalhar para o cliente. Não, a Everest é uma empresa muito integralista, né? Ela acredita muito na integralidade dos seus indivíduos, na autonomia, né? E em um propósito evolutivo, né? Então, a gente está fazendo vários experimentos organizacionais dentro do nosso time de agilidade para a gente promover a autonomia das pessoas que lá estão, né? Então, inclusive, eu estava numa reunião aí, acabei de sair de uma reunião que tem de 15 em 15 dias, que se reúne todo mundo aí do COI para trocar figurinhas. Das certificações aí que eu tenho, eu gostaria de destacar essa, sou trainer de Inception, CSPSM, CSPO, Customer Experience Professional com Fit for Purpose, KMP, sou cofundador de AI Manaus, participei bastante. E se eu fosse escolher 3 hobbies aqui, né, hoje eu estou colecionando board games, comecei a pintar ano passado, né, pandemia, o que ela faz com a gente, né, eu não sabia que eu conseguiria fazer isso, estou conseguindo, é um momento de relaxamento. Gosto de assistir um bom Netflix, como a Jana falou, e também sou papai de 2 gatinhos, né, sou dono de 2 gatinhos, gostam de dormir bastante, estão aqui, então não se incomodem se eles subirem aqui sem querer, foi sem intenção, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, para eu começar a falar como que a gente maximiza, né, o valor e atende aí as necessidades do cliente, eu quero contar uma história para vocês. E essa história, ela começa, né, no seguinte, né, um time de cobrança que iria passar por uma semana intensa de sprints diários em busca de entregar valor sem deixar de lado o backlog atual. O nome desse serviço se chama Evidence, é um serviço de Extreme Value Driven Coaching dado pela K21, tá? Eles criaram esse serviço, tá bem? E aí eu queria contar um pouquinho da experiência que eu tive lá, como é que a gente conseguiu fazer esse movimento lá e o que rolou, né? Então, basicamente, eu fui o Agile Coach que acompanhou esse time de cobrança e basicamente a gente tinha que entregar valor todo dia para ali no final da semana a gente ter um consolidado de resultados interessantes, né? Algo que gerasse impacto e aprendizado não só para o time, mas também para a organização. A primeira pergunta que eu fiz, de fato, para a PM de lá foi o seguinte, né? Qual problema esse time precisa resolver? Tá? E por que a gente precisa resolver esse problema? Então, o primeiro dia do Evidence é uma arrumação de casa mesmo. A gente chega, tenta, entende o backlog, a gente não é um treinamento, a gente pega o backlog do time e a gente vai entender, né? Vai repriorizar e vai fatiar as entregas para que elas ocorram em um dia. É bem legal, é bem intenso, é bem desgastante também, mas é uma experiência única, posso dizer assim. Tá? Então, o problema que ela falou para mim, né, a Karina, foi que a taxa de conversão de negociação estava baixa. Esse time de cobrança, né, esse banco, ele tinha 2 times de cobrança. Um que era de recuperação de ativos, ou seja, um time que, cara, qualquer coisa que a gente conseguir recuperar dos nossos inadimplentes, tá valendo. E tinha o time dela, de cobrança, que era um early charge, ou seja, pessoas que, cara, putz, esqueci de pagar a fatura aqui do cartão, né? E aí essa pessoa entrava na jornada desse time, tá bem? Então, basicamente, esse era o problema que esse time tinha que resolver, tá? Para resumir a história, né, eu tenho um pouquinho de tempo aqui, mas seguindo o ponto, começando desse aqui da esquerda, a ideia dela, né, eu fui puxando dela, tá, mas beleza, o problema é esse, qual que é o problema, né? Qual que é a solução que você quer gerar para resolver esse problema? Né? Ela falou, não, Lucas, aqui é criar um canal novo com um roteiro mais humanizado, né? Só que isso vai durar uns 6 meses, porque eu tenho que treinar todo o pessoal da ilha de cobrança, tem que treinar todos os estados, todas as regiões e tudo mais. Aí eu virei para ela e falei assim, então, a gente não tem 6 meses, a gente tem uma semana, né? Eu tô aqui para te ajudar. Eu falei para ela, né, inclusive, isso está me parecendo muito um plano vai dar certo ou vai dar errado, sabe?
A gente vai demorar 6 meses para saber se esse roteiro mais humanizado vai dar certo ou não. Então, eu trouxe o conceito aí de fatia, né, e ciclos curtos. Então, o que a gente fez? A gente analisou dados e métricas existentes para confirmar o problema, se o problema realmente era existente, se ela não estava enviesada, tá? Então, para a gente construir essas hipóteses. E a gente tinha uma semana para fazer isso, né? Em sprints diários, ainda tem isso. Então, a gente olhou para as pesquisas já feitas nas ilhas de cobrança para entender melhor o cliente e suas necessidades. Então, realmente foi confirmado, né, ali, esse realmente era o problema, porque como a taxa de conversão para negociação estava baixíssima, a taxa de recuperação de cobrança também estava baixa. As pessoas não estavam nem negociando a dívida delas, elas só não atendiam o telefone, não mandava e-mail, não adiantava. E agora que a gente tinha essa clareza, né, do problema que a gente tinha que resolver, a gente ficou mais confortável para criar essas hipóteses, né? E aí, bom, criamos ali algumas hipóteses junto com o time, não é um trabalho só eu e da PM, não, todo o time de cobrança participou, tá, dessa semana intensa. Só que assim, né, gente, apenas ter boas hipóteses não adiantam se não der para validar em ciclos curtos. Foi o que eu trouxe para ela ali no início. Falei, cara, seguinte, olha, essa sua solução é 6 meses, a gente não sabe, isso é um risco muito alto, né? Para a gente, né, colocar isso e a gente não sabe se isso vai dar algum retorno. O que você acha, então, da gente diminuir, né, trabalhar com a escassez, né, utilizar a escassez a seu favor? A gente tem uma semana para fazer essa entrega de algo que vai nos dar algum aprendizado no final. Tá? Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente fale, foi uma semana apenas que a gente gastou. E aí, todo mundo tá, não, beleza, vamos lá, vamos embora. Toparam o desafio. E aí a gente... O que a gente fez? Né? A gente voltou pro problema e a gente fatiou o problema. Tá? Então a gente não olhou para a solução dela, que era criar um canal de treinamento, um roteiro, 6 meses, e fatiou a solução. A gente olhou para o problema e fatiou o problema. Tá bem? Baseado nos dados que a gente tinha levantado e o que ela já tinha feito. Tá? Tá, Lucas, mas fatiar o problema, como é que a gente faz isso, né? Existem várias maneiras. E eu vou apresentar elas aqui para vocês, tá? Uma delas é uma frase muito boa mesmo, do Rafael Sabá, que é o seguinte. E aí, ó, um sim aí, ó. Qual a parte mais importante do problema mais importante do cliente mais importante? Basicamente, essa frase, ela parece ser simples falando, né? Mas ela é muito complexa. Porque ela gera o lance da escassez, da prioridade, né? E veja bem, se a gente fizer um exercício de trás para frente, né? Então, qual que é o cliente mais importante, do problema mais importante e a parte desse problema mais importante? Entendam, o foco é o cliente. Fazendo essa frase de trás para frente, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é do cliente mais importante. Estamos tocando nos assuntos que, né, ali do título da palestra, né? Então é o seguinte, pessoal, basicamente, de novo, né, essa frase ela é simples, mas ela é complexa. As perguntas que derivam dessa frase são essas aqui, olha. Tentamos responder essas perguntas ao fatiar, que são as seguintes. Quem são os clientes mais importantes? Dentro deles, existe algum grupo de clientes críticos? Quantos desses clientes vamos atender? Tem alguém tocando a minha campainha aqui? Eu já avisei que não consigo atender a porta agora. Existe um canal que seja simples de estruturar? Ou seja,
Veja bem, aqui são frases que permeiam cliente, permeia solução, né? Conseguimos atender esse número de clientes em 1, 2 dias? Ah, Lucas, é obrigatório? Tem que ser de 1 a 2 dias? Não, gente, isso aqui é só um trabalho de brainstorming olhando para a escassez, tá? Porque a gente queria ali algo que fosse simples, algo que fosse factível, usável e que tivesse valor no final do dia, tá? E a última pergunta é: conseguimos construir essa solução em 2 dias? Afinal, o nosso contexto aqui a gente tinha só uma semana. Então, essas perguntas que foram feitas ali no primeiro dia de serviço fomentaram esse brainstorming para a gente criar uma hipótese de solução para esse problema, tá? Então, basicamente, o que nós fizemos foi isso aqui. Lembrando o problema, né? Temos clientes que nem chegam na fase de negociação. O que a gente construiu? A gente construiu um canal simples com um roteiro de atendimento no WhatsApp e apenas 2 pessoas foram treinadas para atender a região Nordeste. Olha, ou seja, então a gente pegou ali no cliente mais importante, né? Qual que era a região mais crítica de todo mundo? Era a região Nordeste. Então, beleza. Fechou ali em região Nordeste. Agora, ao invés de a gente treinar todo o seu pessoal das ilhas, apenas 2 pessoas. Vamos treinar apenas 2 pessoas. Ou seja, 2 pessoas para poderem estar ok para poder energizar aquele roteiro de cobrança através de um canal que era o WhatsApp. Foram necessários 2 dias para a gente fazer isso. O time de cobrança bolar o roteiro, para a gente construir o canal e para ser mandado aqui, para ser rolloutado, né? Depois desses 2 dias, a gente começou a medir os resultados. Tivemos o seguinte resultado. O NPS aumentou para 88%. Faltou aqui, eu esqueci de colocar, mas antes era 74%. Então, subiu bastante. Eu vou colocar isso, tem um errinho aqui de digitação, mas era 74% o valor anterior. E subiu para 88% com essa base de clientes da região Nordeste. E o que a gente aprendeu com isso? A gente aprendeu que o lance era que as pessoas não queriam nem atender o telefone. E o e-mail, o pessoal também não estava dando retorno. Então, com um canal mais humanizado e com uma maior descrição, eu não sei, quem está assistindo essa palestra, não sei se vocês gostam de receber telefone aí de cobrança. Eu acho que não, né? Mas era isso que a gente queria validar. Era um canal com mais descrição para as pessoas negociarem suas dívidas. A taxa de negociação ela aumentou em 37% e o engajamento aumentou em 3 vezes nesse canal. Nossa, Lucas, vocês resolveram o problema do banco? Não. A gente, de novo, a gente olhou para uma base de 100 clientes, tá? E a gente fez uma projeção semanal, tá bom? Então, 100 clientes foram aí impactados com essa solução. Então, ciclos curtos, uma solução factível e que trouxe valor, tá? Ah, Lucas, mas beleza, né, cara? Mas nesse caso, já se tinha uma boa base de dados, vocês já tinham ali um pré-work, né? Isso já estava muito bem feito, as pessoas estavam predispostas a fazer com que isso desse certo, blá, e várias outras coisas, né? Então, como é que eu consigo gerar, entregar ou maximizar o valor atendendo a necessidade do meu cliente a partir de amanhã no meu trabalho? Pergunta de R$1 milhão que eu vou tentar responder aqui. Como é que eu consigo fazer isso? Se eu não tenho nada disso, né? A K21 não vai estar aqui, né? Eu não tenho uma boa base de dados, de pesquisa, enfim. Como que eu saio do outro lado, Lucas? E aí eu quero chamar vocês para falar um pouquinho, rapidinho, sobre Fit for Purpose. Fit for Purpose ele é um framework criado pelo Alexei Zeglov e David Anderson, tá? Para quem conhece David Anderson, sim, é o mesmo criador do método Kanban. É um framework que olha para a eficácia da entrega. Enquanto o Kanban olha para a eficiência, o Fit for Purpose olha para a eficácia, tá?
E o que é legal do Fit for Purpose é que ele é um framework que ele é bem completo, baseado naquilo que você precisa utilizar. Você não precisa utilizar tudo de uma vez. Né? E é o que eu queria focar com vocês hoje. Olha a onça aí. Pessoal, não está no mudo? Coloca aí no mudo, por favor, que eu estou conseguindo ouvir, que eu também estou na plataforma. Então, vamos lá. Pessoal, o que eu quero focar hoje é no porquê do cliente. Tá? Porquê do cliente. É isso que eu quero trazer para vocês. Tá? Como que a gente consegue entender o cliente e maximizar o valor. O Fit for Purpose ele traz um como para isso. Então, basicamente, o entender o porquê é entender o objetivo do cliente ao ser alcançado. Então, você tem o seu potencial cliente, você tem o seu produto, que é o que você vende, mas o que, na verdade, o que o cliente compra não é o seu produto, é o que ele consegue resolver com ele. É o que ele consegue resolver, tá? E fazer coisas incríveis com ele. Tá bom? Como é que a gente consegue fazer isso através do Fit for Purpose? Existe uma pesquisa quali quanti, tá? Que é o Fit for Purpose Card, onde você pergunta ali, né? Por que você escolheu o nosso produto ou serviço? O quanto esse produto ou serviço atendeu o propósito. Então, você tem ali, né, uma escala de 0 a 5, e essa escala está explicada. Essas duas perguntas, tá? São perguntas obrigatórias. E a terceira, ela é uma pergunta opcional. Poxa, detalhe a sua resposta ao item 2. E aí tem várias formas de você mandar esse formulário, tá? Depende do seu contexto. Você pode mandar só a primeira parte, porque você quer capturar ali o propósito do cliente, e depois você quer saber o quanto esse propósito foi atendido, ou você pode mandar assim do jeito que está, ou você pode mandar para clientes da sua concorrência, por exemplo, para entender, né? Fazer um benchmark. Enfim, existem várias maneiras, tá? O case que eu vou trazer para vocês aqui, eu preciso dar esse breve contexto, que é o seguinte: esse formulário que eu mostrei para vocês, tá, dessa pesquisa, foi mandado após a execução de um serviço de treinamento de Kanban interno aqui para o time de agilidade da Everest, já em um ambiente remoto em época de pandemia, tá bom? E aí, pessoal, a gente começa a ter métricas. Isso vai te permitir voar por instrumentos. Porque o Fit for Purpose, essa pesquisa, né, o Fit for Purpose Card, ele gera o que a gente chama de box score. Tem um resumido e tem um completo, que é o seguinte que eu vou mostrar. Então, assim como a gente lê um Kanban, né, da direita para a esquerda, então a gente começa lendo aqui, nós tivemos 30 pessoas, né, 30 pessoas enviadas, não necessariamente são os respondentes, os 17 são os respondentes, então essa é a taxa de respondentes. A gente teve 30 propósitos identificados. Então, se a gente fizer uma taxa de dispersão aqui entre propósitos identificados e pessoas respondentes, a gente tem uma taxa de 1,76. Ou seja, isso é bom porque para um produto, para um serviço, quando você atende vários propósitos, quer dizer que você pode estar tendo um problema aí de priorização do seu produto ou serviço, e qual problema ele vai resolver. E também, se for menos que 1 ou 1, você está correndo o risco do seu cliente te trocar, né, para algum outro produto, enfim, que resolva um problema que você também se propõe a resolver. 0% dos propósitos foram negativos, 20% neutro e 80% positivo. Tá? Então, é assim que se lê um box score, tá, pessoal? E aí ele também traz uma visão mais ampla. Ali era o resumido, aqui é o box score de fato. De todos os propósitos que a gente identificou e consolidou nessa pesquisa quali quanti, a gente percebeu que aprender facilitação remota era algo totalmente fora da nossa comunicação e da nossa estratégia de atuação. E ele foi um propósito muito bem atingido, assim, né? A gente foi muito bem satisfeito.
E a gente falou, caramba, a gente não pensou, né, nisso, e hoje a gente está num ambiente remoto, a gente precisa que as pessoas saibam sobre facilitação remota. A gente deu várias dicas de facilitação remota. Afinal, era um treinamento para Agile Coaches, tá? Então, a partir do agrupamento, defina quais propósitos estão fora do seu público-alvo e os que estão dentro do seu público-alvo. Para quê? Para você encaixar isso aqui, a cereja do bolo, tá? Dessa parte do Fit for Purpose, que ele vai te dar ações. O que você precisa fazer agora? A partir do momento que você tem aqui os propósitos que estão dentro do público-alvo e fora do público-alvo, você consegue ver quais foram negativos, neutros e positivos. E a gente viu que aprender facilitação remota caiu em algo que estava fora do público-alvo e que foi muito bem satisfeito. Então, essa matriz, que é do Fit for Purpose, né, fala, será que não vale a pena ajustar a estratégia? Enfim, essa matriz ela nos dá aqui várias leituras interessantes, né? Por exemplo, algo que está fora do público-alvo e está negativo, cara, abandona isso, abandona essa iniciativa. Você não está atendendo bem o propósito, você está focando. E, pessoal, aqui a gente começa a falar sobre estratégia. Isso é bem legal, tá? Que o Fit for Purpose provê pra gente, tá? Então, para finalizar, pare de voar às cegas, tá? A gente viu aí, a gente está voando por instrumentos, que são métricas, né? Agora que você tem essas métricas, você entende os propósitos, você entende o propósito do cliente, fica mais fácil para você voar visualmente através de persona, jornada do usuário, né, mapa de empatia. Aí fica mais fácil você bolar isso olhando para as métricas. Mas eu queria falar o seguinte, né? Entenda o porquê você quer utilizar essa técnica, o Fit for Purpose. Entenda o que precisa ser feito e o problema a ser resolvido. Talvez o Fit for Purpose não resolva o seu problema. Tá? Ele é um como. Eu quero quebrar aqui, trazer uma quebra de paradigma mesmo, tá? Que a gente tem que ter clareza do o que fazer. Tá? Dado isso, beleza, aí você decide e você olha ali qual que é a técnica ou forma que você vai fazer que vai ter um ROI maior, um retorno de investimento maior para você poder, enfim, atingir os objetivos estratégicos, resolver os problemas do cliente. Tá? E aí, para fechar, o que é valor, né? Afinal, essa é uma palestra sobre como maximizar o valor e atender as necessidades do seu cliente. O valor ele é definido, principalmente no mundo digital, com a importância que cada indivíduo dá às diferentes formas de que cada produto digital propõe de resolver um mesmo problema. Tá? Então, por exemplo, 99 e Uber. Os dois querem resolver o mesmo problema. Os dois têm propostas de valor diferentes. Eu prefiro o Uber, eu não uso o 99. Não uso o 99 porque a proposta de valor do 99 é que é mais barato. Só que o carro demora, né? Enfim, se eu pedir um Uber agora, um 99 vai demorar uns 7, 10 minutos para chegar aqui. Para mim, a proposta de valor do Uber é mais interessante. São carros rápidos e motoristas de excelência e qualidade. Se eu pedir um Uber hoje, aqui, onde eu estou no meu endereço aqui em São Paulo, vai demorar de 3 a 5 minutos para um Uber chegar. Vocês estão percebendo que é algo que valor é algo que o indivíduo, o mercado dá sobre algo. É por isso que ajustar a estratégia, sua estratégia de produto e de serviço, através do entendimento das necessidades do seu cliente, maximiza o valor percebido do seu produto, pessoal. Tá? Gente, é isso. Referências e recomendações de leitura, tá? Fit for Purpose é um livro, Startup Enxuta do Eric Ries, Escaping the Beauty Trap, da Melissa Perry. Tem o Value Proposition Design, esse está em português. Epicentro é um e-book de graça, gratuito da K21 sobre produtos, inspirado, do Marty Kagan, também em português, e Jobs to be Done, do Tony Woolwick. Muito obrigado. O meu contato está aqui nesse QR Code, tá? Um Linktree aí com o meu LinkedIn, com coisas que eu também tenho feito para a comunidade. E a gente está contratando, tá, pessoal? A gente está contratando. A Everest está contratando. Se o propósito do COI
é inspirar e promover a evolução das organizações das quais todos queiram pertencer. Se você se conectou com esse propósito, lê esse QR Code que a gente está contratando, vem conhecer um pouquinho da gente, tá, pessoal? É isso aí. Boa, Lucas. Muito bom, muito bom. Obrigada por compartilhar esse conhecimento de maximizando o valor, que eu te convido a ir lá para a nossa área de network para a gente começar a conversar com as pessoas. Sugestão, Lucas, deixa o microfone aqui aberto e Aqui no StreamYard. no StreamYard Tá e bom. lá no Onda pode deixar ele desligado para não ter microfonia e a gente faz as perguntas e interações ali dentro. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre as interações, dúvidas que vocês tiverem aqui sobre maximizando o valor. Alguém tem uma pergunta? Lucas, muito boa a palestra e eu gosto muito desse tema. Queria saber de ti qual costuma ser o teu primeiro passo para abordar o C-Level sobre Fit for Purpose. Boa. Muito bom, muito bom. Ótima pergunta. Então, assim, eu acho que, de novo, né? O Fit for Purpose, ele é um framework, ele é um como. Talvez ele não resolva o seu problema. É a primeira coisa que você precisa saber, isso eu deixo claro aqui. O segundo ponto você pode utilizar o Fit for Purpose sem dizer que você está utilizando o Fit for Purpose. Tá? Então, por exemplo, e aí a minha sugestão a forma mais fácil de você começar com o Fit for Purpose é o Fit for Purpose Card, que é a entrevista, que é entendimento do cliente, do propósito. Então, utilizando ali, né, com os times, você sabe qual é o propósito do cliente ao adquirir o seu produto? Se o PO, PO ou PM não souberem responder isso, é um ponto. Outra coisa, com o C-Level, né? Se o C-Level não entender bem as métricas, os tipos de métrica que compõem ali o board deles, né? Você pode trazer essas categorias de métrica que o Fit for Purpose traz, sem dizer que é o Fit for Purpose. De novo, né? A gente tem que tomar cuidado para não querer forçar o Fit for Purpose. Isso aqui é uma técnica e tal. Quanto a isso, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não vender a bala de prata e se isso não resolver o problema, isso gera várias barreiras aí no nosso trabalho de transformação ágil, transformação digital. Então, com o PM de empréstimo pessoal foi assim. Eu utilizei Fit for Purpose sem dizer para ele que era Fit for Purpose. Eu falei, cara, vamos fazer a contratação está baixa, né? Vamos tentar investigar o porquê dessa contratação está baixa. E aí a gente fez esse formuláriozinho, a gente mandou, a gente tabulou, e a gente conseguiu ali redefinir o backlog. A gente descobriu que o backlog dele não estava olhando quase menos de 15% para isso. E, obviamente, isso, o PM ele vai ali para o ponto de C-Level, né? Onde ele começa. Então, ali ele apresenta as iniciativas, o roadmap. Então, a gente começa a ter um roadmap orientado às necessidades do seu cliente. Consegui te responder, Diogo? Eu instantiei aqui. Conseguiu sim. Deu para ter uma ideia. Beleza, valeu. Jana, você tinha uma outra pergunta? Não sei se tem tempo de responder. Tem tempo, sim. Antes de perguntar, o André Portela, tinha feito uma pergunta. Quer compartilhar aqui, Portela? Oi, Portela, está aí? Beleza, estou aqui, galera. A pergunta é até aberta, assim, se você tiver alguns outros exemplos, assim, rápidos, que tu possa pincelar, assim, de fit for purpose que tu usou aí na trincheira, seria legal. Beleza, legal. Bom, tem esse do time ali, né, de parcelamento não, eu sempre falo parcelamento, não é parcelamento. Empréstimo pessoal,
né? Tem esse exemplo de empréstimo pessoal. Tá? A gente construiu um roadmap todo baseado nos propósitos que não estavam bem atendidos no empréstimo pessoal. Tá? Outro exemplo, cara, por exemplo, esse do serviço de Kanban, né? A gente teve um treinamento interno era para ser 50 pessoas, mas só 30 participaram. E a gente, como feedback, veja bem, né? É um serviço, então ele cabe ali. Você coloca qual o seu propósito de ter participado desse treinamento de Kanban. Tá? Saindo um pouquinho, assim, né? Essa parte ali do entender o cliente é o que eu gosto mais, tá? E que eu mais utilizo, que eu acho mais fácil, porque isso me ajuda a orientar tipo, quais métricas a gente precisa observar, quais são os critérios de adequação, para mim ficar mais fácil. Tá bem? Mas outra forma também é olhar pelas métricas. Cara, chegar ali com o pessoal de produto, né? Quais são as métricas que vocês estão olhando, né? Para cada BU, para cada área, né, que vocês têm aí. É legal porque o Fit for Purpose, ele não tem ali OKR, né? Eu sei que o OKR está todo mundo utilizando isso. Mas no Fit for Purpose tem uma categoria de métrica que se assemelha muito, que é os Improvement Drivers. Os Improvement Drivers podem ser considerados como OKRs. E aí você começa a estruturar como o seu time de produto enxerga as métricas que eles realmente precisam enxergar. Isso é um grande problema, porque em organizações muito grandes existem muito fogo cruzado, às vezes, né, de alinhamento. Não. Como é que a gente consegue fazer com que da organização consigam cooperar, mesmo em áreas diferentes, né? Poxa, eu sou de marketing, mas como eu consigo cooperar com uma galera de cobrança, né? Então, é muito disso, tá? Eu gosto mais de começar pela pesquisa. E assim, gente, tem um case que é bem conhecido também, que é da Chiara, que é uma das trainers de Fit for Purpose, que ela utilizou isso numa pizzaria. É incrível, é sensacional. Então, convido, isso tem no YouTube, você botar assim, Fit for Purpose Andressa Chiara. CHI, né? Andressa Chiara. Você vai se impressionar, assim, porque ela conseguiu fazer com a pizzaria preferida dela. Inclusive, esse foi o primeiro case de Fit for Purpose no Brasil. Tá? Então, é algo que é bem flexível de utilizar. Tá? Então, bem aberto. Tá? Fica só essa dica de, muitas das vezes, não fala que você está utilizando aqui de início. Você pode ir lá bem, mais uma forma. Cuidado para você não causar esse estigma nas pessoas. Porque eu causei isso, tá? Estou falando aqui porque eu causei isso já às vezes. Foi um erro meu. Preciso aprender isso. Muito bom. A gente ainda tem mais alguns minutinhos, se ninguém tiver mais perguntas. Tem mais alguém? O que eu queria saber era exatamente isso, dado a todas essa experiência que você trouxe hoje para buscar o que realmente é valor dentro de uma área, qual foi as lições aprendidas, erros, vou falar direto assim, erros que ficam marcados para a gente aprender e evitar, né? E isso também ajuda nas próximas lições. Esse é o primeiro ponto, né? Isso eu estou batendo bastante na tecla. O segundo ponto é legal ver o quanto o Fit for Purpose destrava a sua organização. Como assim? Para o time de, agora sim, parcelamento de fatura. Sempre confundo parcelamento de fatura com empréstimo pessoal. Parcelamento de fatura de um grande banco, não posso falar o nome, mas é aquele que é feito para você. Que é o seguinte. A gente também cheguei lá, a PM, parcelamento de fatura estava baixo, não
estava conseguindo vender, parcelamento, a taxa de parcelamento estava baixo, e né, como basicamente essa área tem a sua receita, né? E aí eu falei, então, vamos entender por que isso está acontecendo. E aí eu falei, o que você acha da gente fazer uma pesquisa quali-quant com as pessoas? Já tinha levado a porrada de pessoal, fit for purpose, uhul, e a gente levou essa porrada. Então eu já cheguei com uma abordagem diferente. Perguntei para ela, né, a Ju, a PM, pode ser? O que você acha lá? Lucas, mas aqui a gente não pode entrevistar cliente. Quem entrevista cliente aqui é a área de CX e a área de pesquisa, entendeu? Aí a gente tem que contratar eles e tal. Então, nossa, quanto tempo isso demora, né? Isso é de prática em grandes organizações. Quantos tempos demoraria? Não sei, a gente tem que alinhar, acho que, cara, 2 semanas para a gente ter aí a resposta. Eu acho que não, né? Qual que é o cost of delay? Qual que é o custo do atraso? Né? Quanto que a gente vai perder se a gente espera 2 semanas para fazer uma pesquisa, para entender, para a gente ter um direcionamento estratégico? E eu falei para ela assim, cara, tem como você dar? Eu mando, a gente manda, não tem problema, a gente manda. Com quem que, se a gente, a gente precisa fazer alguns alinhamentos. Eu falei, tá, quais são as áreas? Por que a gente não pode mandar essa pesquisa? Porque você não pode mandar essa pesquisa. É algo que o mercado hoje está tendo essa disfunção, sabe? PM não tem autonomia, ou acha que não tem autonomia de entender as necessidades dos clientes. Aí a gente foi atrás de entender o porquê e não podia. E aí, na verdade, eu falei, tá, então quem pode dar essa resposta? Compliance. Então, beleza, vamos lá, compliance, vamos lá. DBC, né? Tira a bunda da cadeira, vamos lá, ainda era físico, né? Vamos lá com compliance, tá com esse problema tal, a gente quer lançar essa pesquisa. Não pode, por que não pode, né? E ela estava junto comigo. E ele falou, não, depende da pesquisa, qual a pesquisa que você tem? Vai coletar algum dado sensível? Se for, não pode mesmo. Eu falei, não, a gente não vai fazer isso, a gente só quer entender o comportamento das pessoas que contratam o parcelamento de fatura. E aí eu mostrei para ele, né, a pesquisa, e claro, assim não tem problema nenhum. Eu falei, beleza, então a gente pode mandar o e-mail? Ele falou, não, pode, só manda de acordo aí com o e-mail e tal. Não adianta, né, essas organizações grandes aí. Manda só um e-mail aí, só para deixar tranquilo aí que a gente conversou. Não, a gente voltou. Ou seja, olha o Fit for Purpose destravando a organização. E trazendo para o consciente da PM, que na verdade é responsabilidade dela gerar impacto no negócio através desse entendimento, do entendimento dos clientes. Se o PM não está conseguindo fazer isso, ou acha que não consegue fazer isso é um grande problema. Talvez seja um time de periférico, um time que entrega feature team, e não um time que entregue valor, que entregue outcomes. Então é isso, Jana. Acho que esse é o... Para não me estender, eu tenho mais aqui, acho que esse é mais legal. Bem da trincheira mesmo. Foram boas dicas, boas para a gente começar a entender como é que funciona e indo no caminho. Gente, estamos chegando às 19 horas, horário de Brasília, e é o momento do nosso intervalo. Então, convido todos a começar a gente ter esse tempinho para a gente beber uma água, levantar um pouco, intervalo de 10 minutinhos, e aí depois a gente volta para o nosso... para seguir com o Leandro e Network. Aproveitem para conhecer mais pessoas dentro da nossa ferramenta aqui de Network. Ok? 10 minutinhos e voltamos. Tudo bem? Então, obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, Lucas. Muito obrigada.
Olá, pessoal, como estamos? Voltando aqui do intervalo para seguir aqui com o nosso evento. Antes de a gente seguir ali com a palestra do Leandro, vamos conhecer como é que estão aqui os nossos bastidores. Temos aqui uma área que a galera já está conversando, interagindo aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo por aqui no Wonder, nossa ferramenta de interação. Ah, saber o que vocês estavam conversando, interagindo. Tenho um desafio para vocês, pessoal. Conhecer pessoas novas que estão aqui e compartilhar a hashtag AIPJ2021 e marcar a gente para a gente saber como é que foi esse evento, quem que vocês conheceram pessoas diferentes. Tem algumas que eu já conheço aqui, então eu vou sair um pouquinho do grupo, enquanto vocês compartilham um pouco aqui. E eu vou mostrar também como é que está o nosso mural ali para receber os feedbacks sobre o evento. A gente tem essa área aqui, onde vocês podem colocar o que está funcionando bem, o que precisa melhorar, o que a gente pode fazer de melhor para a nossa interação. Podem contar o que estão indo. Nessa nossa primeira interação, a gente viu o que funcionou bem aqui, itens que precisa melhorar. O pessoal gostou bastante do Wonder nessa nossa primeira interação. E também, caso você tenha indicações ou está procurando algo, aqui tem uma área para você compartilhar o link da sua empresa ou o seu e-mail com vagas e procurar. Sintam-se à vontade que a gente vai compartilhando por aqui. Já tem algumas empresas, tem a Cydia, INDT, FPSec, Bemol, PicPay, tem algumas pessoas procurando vagas. Enquanto isso, vamos voltar aqui para o nosso... Aqui o pessoal conversando, interagindo sobre o evento, como é que estão. Deixar esse tempo aqui para conhecer um pouco a ferramenta. Conheçam, interajam, conversando, interagindo, para vocês aproveitarem o que é esse layout que a gente tem aqui hoje. A gente tem uma ponte ali que encontra a ponte que tem agora em Manaus, temos os nossos barcos tão bonitos e interessantes que com boa parte da infância, no Boto Rosa, tem os nossos flutuantes, onde passa-se o fim de semana do stand-up, temos a área onde tem o nosso lindo e majestoso Teatro Amazonas, temos referências aqui sobre a nossa área, o Musa, onde lembre-se de contribuir com a nossa doação para o Musa e estabelecendo poder ajudar essa área que mantém essa área verde e acompanhando a nossa interação. E temos essa área aqui que agora eu fiquei na dúvida, produção, qual que seria aqui? A Manauara já faz um tempo que eu não vou lá em Manaus, já esqueceu os lugares turísticos. Esse aqui seria o... Ai, deu branco agora. Alfândega. Temos ali, que nesse momento deve estar alagada ali. Vamos voltar. Dada essa breve conversa e introdução aqui, gostaria de convidar o nosso próximo palestrante, Leandro. Já está por aqui. Deixa eu te apresentar, Leandro,
rapidamente. Leandro é formado em ciência da computação e está há 22 anos desenvolvendo softwares em indústrias de telecomunicação, manufatura de hardware e institutos de pesquisa. Vem trabalhando no desenvolvimento de produtos, sistemas de inteligência de negócio, melhoria de ciclos de vida e realização de projetos internacionais complexos. Para tal, ele busca formar equipes de alta performance com o uso de metodologia Scrum e framework Kanban. Atua também como professor, eterna gratidão aos professores de pós-graduação em temas de gestão. Vamos ter esse espaço agora para você, por favor. Pode compartilhar sua apresentação aqui para a gente já também contribuir. Ótimo. Obrigada, seja bem-vindo. E aí eu vou avisando qualquer coisa sobre o tempo, tá bom? Tá, joia. Obrigado, Jana, pela apresentação. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por me ter aqui. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência aqui, né, sobre um grande problema que nós tivemos de lead time. Então, daí o tema, lead time, pela metade, sem trabalhar o dobro do tempo, aqui no Agile in the Jungle. Nós temos um problema sério, né? Nós vamos mostrar para vocês. Vamos mostrar como ajudar o cliente além das nossas fronteiras, da equipe, né, dos times, ter coragem para as mudanças e apresentar resultados compilados aí de 2 anos e vários projetos e esse processo de adaptação contínua. Bom, qual que era o nosso contexto? Nós tínhamos um grande cliente aí, um líder do mercado Western Digital de armazenamento de massa, né? Em 2012, o número de dispositivos móveis ultrapassaram, né, os desktops, então houve uma grande transformação nesse mercado, onde essas empresas procuraram se posicionar, né, nas áreas de SSD e outras de memórias flash, além disso, para atuar no mercado de nuvem, por conta do aumento da necessidade de espaço de armazenamento das memórias, o aumento da digitalização, o aumento das imagens, né, com as novas TV, com o novo aumento de capacidade de performance. E nós atuávamos aí em vários projetos heterogêneos. Nesse processo de fusão do nosso cliente, nós encontramos ali no meio, a fusão trouxe uma série de confusões, né? Processo de migração de sistemas, processo de decisão que sistema de controle de versão ia continuar ou não, que processos iam seguir, né? E, ao mesmo tempo, uma concorrência, uma competição no mercado para lançar os novos produtos, né? Então, aí atuamos junto com eles para ajudá-los, né, nesse processo de desenvolvimento, nos sistemas de back-end ali do nosso cliente, atuando aqui em Manaus, mas estando ali ligado com vários centros, né, como nos Estados Unidos em São José, Irvine, Rochester, também na Tailândia, na Malásia e no Japão. Na nossa mente, nós estávamos em 2016, né, entregando tudo, atendíamos os processos dos nossos clientes, o que eles pediam, analisávamos os requisitos, entendíamos o que eles queriam, montávamos os planos, os sprints, né, entregávamos os sprints, fazíamos as entregas, no entanto, na visão da alta direção e da vice-presidência de engenharia, lá por parte do nosso cliente, nós não estávamos cumprindo com a nossa tarefa. Eles continuamente aumentavam, né, com essa fusão e com a pressão, as reclamações sobre a eficiência dos times, principalmente nessa integração e por conta do fato de nós estarmos remotos. E existia uma grande dificuldade aí no entendimento do domínio do problema, né? Não se sabia aonde e exatamente o que ocasionava esses atrasos. E quando nós olhávamos para os nossos relatórios, nossos gráficos, burn up, burn down, CFD, nós não conseguíamos enxergar a reclamação do cliente, né? Bom, aqui
E já devem ter sacado, né? O tema também é uma homenagem do livro do Jeff Sutherland, que é fazer a arte fazer o dobro, né? O trabalho na mensagem do tempo. E ele conta uma história no seu livro que sobre hesitar é morrer, né? Então, na Guerra do Vietnã, em 1967, o Jeff Sutherland ele foi piloto desse jato. E ele tinha uma missão muito difícil, que era de fazer ali as fotos de áreas estratégicas no meio da noite, voando a baixa altitude para os radares ali inimigos não alcançarem o jato dele. E nesses voos que eram extremamente perigosos, o jato dele ia sem nenhuma arma, ele ia só com um tanque a mais, né? O objetivo dele era dar essa volta em lugares além das linhas inimigas, né? Com um colega ali de cockpit, para tirar essas fotos. E nesse processo, ele foi treinado o ciclo ODA, né? Que era de observar, orientar, decidir e agir. Então, quando lançava um míssil ou uma bateria antiaérea, atacava o jato dele, ele tinha poucos segundos ali, ou milissegundos, não sei exatamente como é que acontecia esse processo, para observar, para estar sempre atento, né? Orientar, tomar a decisão e agir. Se o piloto hesitasse, o que acontecia? Ele não conseguiria escapar ali do ataque antiaéreo e viria a óbito, né? Bom, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, né? Nós sabemos que os processos ágeis, né, e as metodologias nos ajudam a estar mais atentos, né? E no nosso caso, se nós não entendemos e hesitamos a tomar ações, o risco não é a morte, né, necessariamente, nos nossos tipos de projeto, mas nós podemos perder clientes e podemos ter dificuldades aí com os nossos patrocinadores também, né? Então, no nosso ponto de vista, imagina que a mais à esquerda tem os backlogs de cada projeto, né? Nós fazíamos o acompanhamento no dia a dia, né? Do progresso, do teste e do feito. E o nosso conceito de feito na época era o seguinte: era simplesmente isso lá para 2016, né? Era depois de termos realizado os testes, a nossa qualidade interna, nós enviávamos para o cliente e já considerávamos isso como realizado e como feito. Então, as reclamações, né, por parte da alta diretoria do nosso cliente continuaram, e aí a gente começou a entender que o problema ele não estava mais nas sprints, não estava mais na questão da forma que nós trabalhávamos, né? Nós precisávamos olhar além da nossa atividade, nós precisávamos sair da nossa zona ali, que acabou se tornando ali uma zona de conforto, né? Então aqui eu trago a frase do Deming, né? Se você não consegue descrever o que você está fazendo como um processo, você não sabe o que está fazendo. Então assim, era um pouco disso, nós sabíamos que estávamos fazendo no escopo ali dentro do nosso ambiente, né? Com uns pacotes de trabalho num tempo limitado, né? Mas nós não sabíamos o que estava acontecendo no processo como um todo, na cadeia de valor inteira, desde da definição até a entrega final, como adicionar realmente valor ali para aquele nosso cliente especial, né? Então, depois de diversas conversas e revisões, nós começamos a convencer o nosso cliente, né, de fazê-lo participar mais, né, das atividades de desenvolvimento com o nosso time. Os nossos clientes, eles eram engenheiros, eles eram desenvolvedores também. Então, o que torna um cliente mais exigente, né? E nós conseguimos fazer eles participarem e definimos uma reunião semanal para fazer a revisão ali do fluxo, revisão das entregas. E nessas revisões semanais, revisões simples, né? De meia hora, uma hora, com pessoas de
time zones diferentes, nós conseguimos ir descobrindo um pouco mais, né? Avançando um pouco mais, entendendo um pouco mais a problemática. O time conseguiu visualizar que existia, sim, um gargalo no processo de validação do cliente. Então, aquilo estava na área das ideias. Nós tínhamos essa impressão que, na validação do cliente, esse processo ele estava demorado. Então, o que fizemos? Passamos a acrescentar a validação do cliente no nosso quadro, para podermos monitorar. E também começamos a trazer alguns princípios, como tentar limitar o trabalho em progresso em cada uma das fases. Existia uma série de práticas que nós tínhamos, que naquela época nós não víamos problema nenhum, que era o que foi citado antes, né? Nós tínhamos um time extremamente tarefeiro, né? Que queria mostrar serviço, queria colocar todas as ações iniciadas, né? Mas com pouca acabativa. E como fomos começando a observar e a entender isso nesse processo de revisão e adaptação semanal, né? Bom, depois de algumas discussões, de algumas semanas andando e discutindo, nós conseguimos também identificar que antes desse processo de validação, fazendo esse acompanhamento, nós passamos a entender que existia também um gargalo do lado deles. Eles não conseguiam iniciar o processo de validação imediatamente após a nossa entrega. E aí surgiu a ideia, inclusive essa em específico foi sugerida pelo próprio cliente, de colocar ali a monitoração da espera deles. E aí ficaria claro a necessidade, quem sabe, de tomar as ações da parte não somente nossa, mas também da parte deles, para também reduzir esse processo aqui de espera antes de iniciar a validação. Para você ter uma ideia, em alguns casos, nós passamos de 90 dias, de 100 dias, em alguns casos, pontos fora da curva, realmente aconteceu e foram bem problemáticos. Mas com a monitoração e a medição desse custo, né, de espera, nós passamos sim a conseguir trazer isso à visualização. Então, isso era colocado, era visualizado nessas reuniões semanais com o cliente e diariamente também acompanhado e monitorado junto com a equipe. E eu trago a frase aqui do David, né? Esses pequenos e frequentes gestos melhoram a confiança mais do que grandes ações feitas ocasionalmente. Então, essa revisão das entregas e a coragem de tomar ação com pequenas mudanças foi trazendo de volta, em primeiro lugar, não foram rosas, né, mas foram provocando a necessidade de atos de liderança e de ações, e depois a, as pessoas, né, os colegas e também os nossos pares passaram a também entender a necessidade da mudança de ambas as partes. Eram problemas que haviam necessidade do trabalho dos dois lados. Era um trabalho realmente, eram projetos que dependiam extremamente acoplados e dependiam muito da colaboração de todos os times, né? Então nós listamos aqui pontos importantes: ouvir o cliente e não negar o problema, modelar e visualizar o fluxo, implementar algumas políticas que nós não tínhamos, né? Limitar o trabalho em progresso, que é algo desafiador, não é tão simples, monitorar os gargalos com métricas, aumentar a colaboração com o cliente e entender e participar do processo de release deles, porque os processos de release do nosso cliente eram processos longos e complexos. E o fato de, no passado, nós não estarmos envolvidos fazia com que nós não tivéssemos qualquer poder de influência para poder ajudar o nosso cliente a evoluir e para nos ajudar também. E aí nós recorremos ao Kanban para trazer esses conceitos,
para nos ajudar a melhorar os nossos projetos, os nossos processos, né? Colocamos um quadro de portfólio, definimos melhor essa visualização e passamos também a entender melhor os serviços que nós tínhamos com o nosso cliente, que era algo que nós não tínhamos essa visão no passado, né? E a necessidade de evoluir o processo, não somente do nosso ponto de vista, mas o processo como um todo até a ponta ali até o momento em que o cliente iria fazer a implantação, o deploy das soluções que nós entregávamos para eles, né? E por fim, fazer o balanceamento das demandas e ajudá-lo também a participando das discussões para priorizar as entregas. E aí eu trago aqui a Lei de Little, né? Algo que nós estudamos naquela época e que nos ajudou muito, o que foi um pouco difícil por nossa parte de entender que era necessário, para reduzir o lead time, fazer a redução aí, a limitação da fila, né? Então, o professor Little, ele fez esse estudo que ou você limita a fila, né? Ou você, perdão, aumenta a capacidade. Nós não tínhamos um aumento no orçamento. O cliente não nos deu essa opção de aumentar a capacidade, né? Ou seja, colocar mais, quem sabe, mais desenvolvedores ou mais testadores na equipe, né? Tanto do nosso lado como do lado deles. Apesar da transformação, da fusão da empresa, o número de pessoas nos projetos que nós estávamos envolvidos não foi mudado. Então, o desafio realmente era reduzir esse tempo de espera, mas sem também mudar ali o orçamento, sem aumentar o orçamento. Então, o que nós podíamos fazer? A única coisa que nós podíamos fazer em relação à lei de Little era ali fazer a otimização do nosso fluxo através do processo de limitação de WIP, né? E aqui eu trago o modelo SATIR, né? Essa imagem aqui ao longo do tempo, né? No primeiro ano foi jogado o problema, né? O cliente falou, vocês dizem que estão entregando, mas vocês estão fazendo a metade do que uma pessoa alocada aqui fisicamente faria, né? A entrega de vocês, a capacidade de vocês e a performance de vocês está muito abaixo. Eu perguntei ao cliente se ele tinha alguma base ou alguma métrica. Ele não tinha para responder essa pergunta, mas ele tinha a sensação. Então, não negar o feedback do cliente foi algo importante, porque aí você pode tomar uma ação. E estudando o problema e acompanhando e trabalhando junto e trazendo o cliente, ou seja, os líderes de projetos, os engenheiros, por parte do cliente para perto da nossa equipe, fazendo essas rodadas de revisões mais frequentes, nos ajudou a colaborar mais e a entender melhor os problemas. E aí, como mostra aqui o modelo, né, foram propostas as mudanças, em muitos casos, pela própria equipe, né, e a própria equipe sentiu o caos e se comprometeu em sentir, primeiro piorar, né, primeiro a dor, para depois integrar as soluções e trazer aí melhores resultados na nova situação. Então, como você pode ver aqui na linha de tempo, na verdade, aconteceram vários ciclos, né, desse gráfico aqui na performance do time como um todo, e para finalmente a nova situação, a velocidade e a diminuição dos tempos de entregas acontecerem de fato, né? Então aqui vem finalmente os resultados, né? Em 2017, nós estávamos tendo em todos os projetos, somando todas as features,
correções de bugs, programas e tudo que estavam, todos os pacotes de software que estavam para você ter uma ideia, uma validação ela podia levar de um pouco mais de 30 dias, e ainda além disso ainda tinha o delay. Por quê? Porque eles eram projetos de hardware, ou seja, eles tinham uns requisitos de qualidade muito altos, o que levavam aos testes serem bem longos, né? E aqui, com essas mudanças e esses incrementos feitos no nosso processo, né, nessas melhorias, você vai ver aqui a redução desse lead time para 52 dias. Então, assim, para nós foi realmente, valeu a pena todo o esforço, todas as inspeções, todas as revisões e adaptações continuadas, né? Inclusive, nesse período, ainda tivemos o desafio do problema de retenção de talentos, né? Que as pessoas aqui na nossa região, elas na área de tecnologia, elas são muito disputadas, né? Esse gráfico aqui já é o lead time por mês, só para você ter uma ideia que em muitas ocasiões as melhoras e piores não estabilizadas no primeiro ano de 2017, né? Então você vê uma variação muito grande para depois, ao chegar no final de ano de 2017, as mudanças realmente começarem a fazer efeito. Aqui eu trouxe uma visão de histograma, né? Que ele faz a classificação e o agrupamento de acordo com as frequências, né? Então você vai notar que em 2017 uma, uma falta enorme de previsibilidade, né? Então, com vários picos, ou seja, qual que seria a melhor solução para analisar esse histograma seria separar os problemas, os projetos, para visualizar melhor o que estava acontecendo em cada um deles, né? Mas aqui, para você ter uma ideia da média, né, de 120 dias aqui, era muito difícil você dizer, por exemplo, para o cliente quando que você ia entregar alguma coisa, já que a distribuição dos resultados das entregas estavam totalmente difíceis de prever, né? Difíceis de acompanhar. Você vê tinha pontos lá no final da cauda e outros bem menores, né? Algumas entregas que chegavam a ter 10 dias, né? E depois desse trabalho feito em conjunto aí com o nosso cliente, os resultados vieram começar a aparecer em 2018, né? Você vê aí a cauda afinando, né? Ficando mais baixa, né? E os resultados se acumulando, né? E a frequência dos resultados se agrupando de uma melhor forma aqui no início. Então, como você pode ver nos grupos de 10, você tem aqui na média, né? Eu posso identificar que em 50% dos casos eu consigo entregar em 52 dias. Se você tiver um estatístico na equipe, você pode pedir para ele fazer um desenho aí da distribuição normal, ele pode analisar os 6 sigma para dar uma previsão até melhor. Eu não vou falar sobre essa questão essa noite. Bom, aqui eu tenho um comparativo para você ver sobre a questão. Ah, beleza, você tentou diminuir o lead time, mas você diminuiu a quantidade de entrega? Não, muito pelo contrário. Apesar dos esforços da equipe, né, com a redução do lead time e a diminuição dos tempos, das perdas, né, no processo, isso trouxe um aumento de produtividade. Então a equipe conseguiu preencher aqueles gaps, né, aqueles vazios, e acabaram entregar mais pacotes de software, né, mais features, mais problemas resolvidos aí nesses projetos, né? Bom, então trago essa frase aí do John Maxwell, né? A liderança não é título,
cargo ou gráficos, a liderança é uma vida influenciando a outra. É muito importante ter e incentivar bastante a liderança na equipe, para que os líderes da sua equipe e os seus engenheiros, desenvolvedores, eles também possam tomar ações e atitudes para ajudar a melhorar a comunicação com o cliente, né? Para ajudar a diminuir esses gaps, diminuir essas dificuldades de entendimento no processo, né? Venho aqui fazer as recomendações de livros, né? Aqui, ó, homenagem ao Jeff, né? A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, os elementos do Scrum, do Chris Sims, uma homenagem ao Goldratt, que faleceu há 10 anos, né? E aqui também o guia oficial do método Kanban, que tem o princípio de você pode usar o Kanban começando como você está, né? Você não precisa jogar fora o que você tem para aplicar esses princípios nos seus processos, nos seus serviços, para melhorar os seus serviços, né? E para finalizar, eu trago aqui os 6 maiores ensinos do Goldratt, que inclusive eles estão escritos na lápide dele, né? Primeiro, as pessoas são boas, né? Todo conflito pode ser resolvido. Toda situação complexa tem uma solução simples. Todo sistema pode ser melhorado. Toda pessoa pode alcançar uma vida plena. E, por fim, há sempre uma solução ganha-ganha. E é isso que eu desejo a todos, que nós possamos conseguir aí sempre buscar essas soluções ganha-ganha. Aí eu deixo o meu contato, né? E aqui o QR Code do LinkedIn. Muito obrigado e fico aí à disposição das perguntas. Boa, muito obrigada pelas trocas desse conhecimento. Temos 2 perguntas aqui. A primeira é: como foi para engajar o time nesse cenário? Era time estável? O engajamento do time, eu acredito muito numa palavra do criador daquele livro dos 7 hábitos, né? Acho que fugiu agora o nome dele. Ele tem uma frase que eu acho interessante, que você precisa aumentar a confiança, né? E para aumentar a confiança, você precisa trabalhar com honestidade. Então, eu consegui trabalhar com a minha equipe e aumentar a confiança dela, mostrando para ela os desafios do ponto de vista do nosso cliente. Que o problema do nosso cliente não era um bril de um diretor, de um vice-presidente que nós precisávamos atender. Não. O nosso desafio era ali ajudar o nosso cliente a vencer um concorrente no mercado. Então, uma das coisas que realmente ajudou a equipe a se engajar mais foi saber o que realmente estava acontecendo, quais eram os problemas do lado do nosso cliente. E aí, quando as pessoas sabem as justificativas e entendem o porquê, né, estão fazendo o que estão fazendo, elas se comprometem muito mais na realização das tarefas. Hashtag transparência, né? Hashtag transparência. A próxima pergunta que é do Geida. Qual foi o principal desafio em manter o ritmo de entregas do time com o risco de perder um talento para o mercado de trabalho? Isso aí é pergunta de ouro para o mundo. Vamos lá. Essa pergunta vale alguns milhões, né? Uhum. De fato, aconteceu. Chegamos a perder membros da equipe, né? Porque conforme você vai tentando e trazendo mudanças, o caos, muitas vezes algumas pessoas elas decidem que aquele problema não é para eles resolver, né? E por outro lado, eu não julgo, né? Eu não quero participar disso, e a pessoa vê uma outra oportunidade e acha melhor mudar. Mas
toda uma equipe que abraçou o problema e continuou. O impacto é que a equipe comprometida, né, e envolvida, ela ajuda esses novos que entram para poder conseguir resolver o problema do cliente. Então, quando você cria um ambiente de confiança, né, isso é um processo longo, né, e trabalha isso tanto com a sua equipe, né, você gerar essa confiança na equipe e gerar a confiança e trazer de volta, no meu caso ali, eu precisava trazer de volta e recuperar, resgatar a confiança do cliente. Você faz isso com pequenos gestos, né? Com pequenas mudanças, né? Como aquela frase lá do David Anderson. Aqueles pequenos gestos, apresentando o resultado, mostrando para a equipe se a gente está evoluindo. Vocês viram lá o lead time variando no mês a mês? Às vezes ia muito bem e às vezes piorava assim. Mas a turma tava vendo, pô, o que aconteceu? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Às vezes a própria equipe, né, toma ações, as pessoas ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e acabam criando essa paixão, né, pela inspeção, a revisão e adaptação, né, de corrigir. E também você tem que conquistar isso no seu middle manager, né, essa confiança de você conseguir fazer as mudanças sem precisar ter autonomia, né? Sem precisar estar pedindo autorização de A e de B, para que você possa fazê-la de forma rápida, né? Aquela coisa da autonomia, mas você também ganha confiança comunicando, né? Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que você acha, né? Não simplesmente sair atropelando tudo, né? E sem comunicar ninguém. Então, a comunicação ela é chave, né? Ela é chave nesse processo aí. É isso que nos ajuda aí volta de novo ao termo de transparência, saber quais são os próximos passos, entender até onde a gente consegue ir e ter esse comprometimento, compartilhar esse comprometimento. Quase que não sai a palavra. Olha, o Matheus também fez aí uma pergunta. A limitação do IP altera toda a dinâmica do time. Um fato. Como promover essa redução no IP, no time, da forma mais suave possível? Eita! É uma boa pergunta, Matheus. Você tem que ser se você é o Scrum Master ou Agile Coach, ou líder aí da equipe, né? Você tem que ser tolerante no início. Você precisa permitir a turma errar, né? Um pouquinho. Nós usávamos uma ferramenta, o TFS, e ele mostrava lá o limite do IP em cima de cada fase do processo, e quando estourava já ficava vermelhinho. Então a turma sabia, né? Você trabalha com pessoas que são adultas, né? E na reunião diária é importante você mostrar, olha, gente, a gente estourou o IP, é necessário mesmo iniciar esse trabalho agora, né? Aí você vai ouvir o outro lado, né? A pessoa, não, eu preciso dessa atividade aqui, porque senão eu não consigo resolver essa atividade de cima. Aí você vai fazendo as perguntas, né? Ah, então por que não começou ela primeiro? Ah, eu não sabia e tal, né? Então, essas conversas, né, que vão além de perguntar o que foi feito, o que vai fazer, elas são importantes, né? Essas provocações, e a turma ela vai ajustando a dele, né? A dele vai ficando mais estratégica, né? A dele vai ficando mais interessante, né? Verdade. E com isso você consegue suavizar o problema. No coach você aprende as duas palavrinhas, não julgar, né? Então esse é um desafio para nós seres humanos, né? Nós gostamos de julgar e de rotular. Então é importante aprender a não julgar. Aprendendo a não julgar e tendo tolerância e paciência, você precisa olhar no longo prazo. Aí lá vem a palavra de investidor, né? Se você olha muito no curto prazo, ali, beleza, puxa vida, o lead time saiu do controle, né, esse mês. E agora? Aí vai esculhambar todo mundo, acaba com a motivação, não resolve o problema, né? O que resolve o problema realmente é você ter a paciência, ciclo Oda, né? É observar ali o problema, orientar, né? O que vão fazer
decidir e agir, né? É você repetir essa sequência várias vezes sem colocar ali culpados, né? Sem estender o dedo, e isso ajuda a fazer algo de forma suave. Agora, eu vou te falar, Matheus, isso é difícil fazer quando o cliente está colocando a corda no seu pescoço, mas faz parte do jogo, né? Faz parte. No geral, o que você acabou de expressar é exatamente um resumo do que é a experimentação, né? Será que está um momento certo para o time ter esse julgamento de olhar que a gente precisa ter mais foco, que limitação acaba tendo um pouquinho dessa questão de mais foco, e aí tá experimentando, aprendendo aqui, ó, isso aqui foi muito, isso aqui foi pouco, vai calibrando com o tempo, e aí avaliando qual é a melhor forma, e excelente, com as perguntas fazem a diferença na hora de a gente refletir o que aconteceu, o que está acontecendo, para a gente ter uma melhor atitude, melhor ação naquele momento. Temos mais uma pergunta? Temos tempo para mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Se possível, poderias, adoro o Tu Bem Conjugado, que saudade, poderias compartilhar como era feita a gestão de risco dos projetos em questão? Gestão de riscos e agilidade, o que tem a ver, hein? É uma ótima pergunta, é uma pergunta de maturidade, né? Isso. Nós não tínhamos essa maturidade, Gilda. Em 2016, a equipe estava atolada, né? Então, qual que era a nossa atitude? Nós, sem, é, é, sem o conhecimento, né? Nós acabávamos agindo como tarefeiros, né? Então, a partir do momento que nós começamos a implementar políticas e limites e fazer a equipe amadurecer, né? A partir daí é que a gente consegue ver um horizonte para uma gestão de riscos, né? Que nós conseguimos ter um pouco mais da possibilidade de prever, né? De fato, a capacidade e o tempo que o time entrega com mais probabilidade, vamos dizer assim. Então, no início, de fato, não era feito. Depois, nós iniciamos alguns experimentos para ver se a gente, quando sinalizar para o cliente em algumas circunstâncias que não iríamos conseguir. Agora, o que é bacana, Geide, com o cliente do teu lado ali, né? Mesmo que eles distantes mais em reuniões frequentes, com as revisões das entregas, tinha coisa de risco que eles já sabiam que a gente não ia entregar, né? Então a conversa era mais fácil. Eles já viram que faltou alguma coisa da parte deles, né? Com o passar dos meses e o aumento da confiança, acaba aquele jogo do empurra, né? De acusar um ao outro. Confiança, né? Isso, o aumento da confiança na gestão de risco ela é chave, né? Tem muito a ver com relacionamento, com você entregar, né? De fato, o que é valor para o cliente e, por fim, a, a, o cliente sentir que a equipe realmente está fazendo onde e está atuando onde deveria estar atuando, né? Perfeito. Temos, é isso mesmo, gestão de risco, feedbacks contínuos né, interações e avaliando sempre o próximo, e gera essa comunicação, essa confiança, e a gente podendo entregar valor, entregar o produto ou o serviço necessário ali. Muito bom. Temos mais uma pergunta para fechar? O fato de reduzir o WIP gerou folga no seu time? Pergunta de Pergunta de avaliação. universitário. Colaborador que tenha terminado a atividade não pode puxar uma nova para não estourar o WIP. O fato de reduzir. Deixa eu fazer a pergunta aqui. O fato de reduzir o WIP gerou folga no seu time? Se sim, como isso foi tratado? No começo não, Matheus. No começo a turma foi resistente, né? Nós tanto querem mostrar serviço internamente, né? E com cliente grande, né? Importante,
você vê lá, nós temos vários sites, vários clientes dentro do cliente para atender. Então, nós temos essa tendência de querer mostrar que estamos fazendo muita coisa, né? Então, o primeiro ponto era quebrar esse paradigma. Com o tempo, com esse aumento de confiança, a redução do WIP foi acontecendo de fato, né? E é claro, um trabalho diário, né? De fazer o coach de fato, né? E muitas vezes mentoria, né? Que o coach você vai perguntando, a mentoria você diz, meu querido, que tal fazer assim, né? E aí de fato, você precisa gerar essa folga, e isso é bom, isso não é ruim, porque se você gera uma equipe que está 100% alocada o tempo todo, ela não é capaz, por exemplo, de apagar um incêndio, né? De resolver um serviço de última hora, de alta prioridade para o cliente, né? Então é importante de fato, e muitas vezes gerando essa folga, a equipe consegue nessa folga, perdão, fazer as melhorias no processo que ela não conseguiria estando 100%, 110%, 120% alocado, né? E essas melhorias, elas fazem o trabalho de aumentar a produtividade, aumentar a eficiência. Então, como você viu lá na Lei de Liro, eu consigo, diminuindo isso, eu aumento a minha entrega, diminuo o meu tempo de espera do cliente, e o cliente satisfeito, são mais projetos vindo, né? São mais recursos chegando lá na frente. É mais confiança. Excelente. Obrigada pelo seu momento. A gente vai continuar aqui o nosso bate-papo agora dentro do Wonder. Leandro, eu sugiro, a gente aprendeu aqui rápido que você saia do Wonder e fique 100%, desculpa, saia da plataforma aqui do StreamYard e fique 100% lá no Wonder, para a gente começar o nosso network, nossa troca de interações, e agradecemos a sua palestra, falando sobre sua experiência aí. Muito obrigada. Obrigado por me darem esse tempo e a oportunidade de compartilhar aí. Agradecemos bastante. Obrigada. Então, tchau. A gente se vê daqui a pouco aqui no Yard já. A gente vai ter como propósito e dor ajudam uma empresa de 78 anos a enfrentar a digitalização no coração da Amazônia. A gente até falou aqui no nosso bate-papo aqui no Open Space sobre propósito e e também a gente vai falar um pouquinho de business agility, agilidade além das squads, a gente pensar sobre agilidade além dentro do time, né, das squads que realmente estão ali no dia a dia da execução das tarefas, das demandas, para a gente pensar na empresa também. Convido todos vocês a estarem aqui semana que vem, na verdade, daqui a 2 semanas, para assistirem essa palestra junto conosco. Caso queiram continuar aí no Wonder, sintam-se à vontade. A nossa transmissão será encerrada a partir de agora. Agradecemos muito a participação, aguardamos o feedback de vocês e até dia 28. Deixa eu ver se eu não errei a data. 29 de junho. Beijo, abraço, pessoal. Tchau, parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.